Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. Examinai sobretudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Eu estou super feliz, né, com essa ideia de que vocês estão fazendo um filme que vai refletir sobre, né, o que se constrói, o que se sedimenta, o que precisa ser desconstruído e trazer reflexão e pensar sobre o presente. Eu gosto muito dessa ideia de poder cruzar o pessoal e o social, né? O político e o sensível, né? A luta armada e a poesia, né? Esses cruzamentos, eles destroem as caixas fechadas, né? A minha terra tem areia branca, bola de meia tem campo verdinho, tem molecada correndo, tem moça sorrindo, tem sol. Eu nasci em São Carlos, eu nasci na General Osório, ali na Baixada, e vivi ali até 4 anos de idade. E meu irmão, Lauri, também nasceu ali. Eu não sei exatamente qual é a casa, mas era em frente à Casa Leão. Aquela estrela que eu vejo agora, se me distraio é a mesma de outrora. Olha o casal de namorados, um dizendo, outro calado, ouvindo feliz, quem sabe os mesmos projetos que eu fiz pras moças que eu quis. Meu irmão era 9 anos mais velho que eu, né? Eu tô assim, aqui uma foto que eu sou apaixonada, que sou eu no colo dele, né? Então, essa que é a relação, né? De um irmão que me carregou no colo. Eu tenho dele uma lembrança muito mítica, de uma pessoa muito bacana comigo. A gente teve uma infância boa, né? Muito legal. Agora, a minha lembrança mais forte mesmo é quando ele já estava no Colégio Diocesano. Então, no Colégio Diocesano, ele já começa, e eu não sei bem explicar como começa isso, ele já começa a ter algumas posturas que diferenciava ele dos seus amigos do cotidiano. E eu acho que o jornal, o Diocesano, foi um primeiro, vamos dizer assim, espaço onde ele começou a expressar, né? Onde ele começou a expressar certas preocupações sociais. Vim procurar outra gente, mudar o presente. Eu vim dessa vez, companheiro, juntar o que eu tenho de novo nas lutas do povo. Pessoa que gostava de tocar violão, tocava violão super bem, gostava de cantar, gostava de beber com os amigos, gostava de jogar conversa fora, né? Então, a minha lembrança dele com esses amigos é uma lembrança de muita sociabilidade, uma sociabilidade querida, e que fazia com que ele, eu acho que esse que é o ponto importante, ele fosse muito do local, né? Do lugar, né? Da cidade, uma coisa muito forte, assim. Dormiu menina, amanheceu moça. Agora é menina moça. Jogou fora a boneca, trocou o sorvete pelo batom. Sim, dormiu nas trevas, acordou na luz. Dormiu menina, acordou moça. Amanheceu moça. Que lindo, né? Mas uma das lembranças mais fortes que eu tenho é quando um jovem negro foi apedrejado nos Estados Unidos, né? Que entrou na universidade. E ali tem uma retórica, talvez eu não tenha lembrado de uma maneira muito boa, porque eu não tenho esse documento mais, que é muito forte, né? E que ele está desafiando os Estados Unidos. Ele diz assim, prove-me, né? Prove-me
que esse é o país mais civilizado do mundo, que eu irei até Washington de joelho e lavarei a Casa Branca com a língua. Quer dizer, uma coisa de um jovem, né, secundarista, meio que indignado, né, com o fato do racismo americano, né, da exclusão. É revoltante, é nojento, é sórdido, tudo isso. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Para mim, esse texto que vocês conseguiram reproduzir é muito do que ele estava vivendo naquele momento. Inclusive, eu não lembrava que tinha uma coisa tão cristã no meio, eu não lembrava desse detalhe. Mas eu acho que por isso que talvez o Colégio Diocesano e talvez alguma teologia da libertação tenha tido algum papel por ali. Aqui você tem a política entrando pela veia, né? E aqui tem a coisa da idade, né? Que é uma coisa bastante ligada, né, a afetos, né? Sofrimentos por afeto que jovens têm. Sabe, fulana, eu não devia ter bebido tanto essa noite. Afinal de contas, já faz tanto tempo, não? Já faz tanto tempo que as estrelas brilharam na constelação dos meus olhos. Já faz tanto tempo, e o azul dos teus olhos continua a esvoaçar por entre a neblina do meu pensamento. Sabe, fulana, a gente não devia ter certas faculdades. Não lembrar do que fizemos ontem, nem pensar no que faremos amanhã. Se a brisa trouxe-me o perfume dos teus cabelos, e da tristeza de nós dois nasceu essa angústia, por causa de ti, fulana, é que vegeto em torno desse copo. Palhaço sem picadeiro. A minha vida cultural, a minha vida afetiva, a minha vida é totalmente marcada por ele, né? Muito fortemente marcada. João Gilberto, eu ouço João Gilberto, o Lauri me apresentou João Gilberto. Toda a bossa nova nesse momento, entendeu? Ele era muito ligado aos movimentos musicais, então o meu gosto musical passa por ele, começa com ele. Minha relação com a política passa por ele, mesmo brigando. Me lembro quando ele passou na USP, né? Porque ele foi para São Paulo, e me lembro da festa, da comemoração que ele tinha passado, estava indo para São Paulo. Eu me lembro desse dia ele tocando muito, cantando. E a gente tem uma coisa, acho que de família espanhola, quando a gente toma um pouco mais, começa a cantar em espanhol, né? Então eu me lembro dele cantando Malagueí, Salerosa. Qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa. Ontem a gente estava olhando uma carta que ele escreveu depois de um ano em São Paulo, ele dizendo que a mente dele estava completamente mudando, que ele estava vendo outras coisas. Uma carta bem assim, bem amorosa, falando com cada pessoa da família, mas dizendo que eu estava vendo uma mudança muito grande no que ele estava pensando, no que ele estava vendo, do jeito que ele estava vendo o mundo, né? Milhões de perdões pelo atraso dessa carta, mas juro que foi por falta de tempo. Ultimamente não tenho tido tempo nem para pensar. Às vezes eu passo o dia todo na biblioteca e quando chega a tarde eu penso, poxa, eu não escrevi a carta, e fico apavorado. Na realidade o que eu tenho é muita vontade de estar com vocês. Uma carta não me satisfaz. Mamãe, papai, peço que vocês se preocupem com suas saúdes. Estou bem, não se preocupem com dinheiro, comida, roupa, etc. Eu me viro. Agora eu tenho um ano de bagagem, não sou mais um cara perdido numa cidade grande. Eu aprendi muita coisa. Sem dúvida, a gente aprende dando cabeçadas. Eu acho que foi uma grande providência eu ter que vir morar aqui. O mundo, para mim, tem novas formas. Meus horizontes aumentaram. Vocês estranharam o meu estilo? Eu também. Tudo muda. A realidade é dinâmica. No final de 67 e ao longo de 68, o CRUSP passa a ter participação ativa nas movimentações de rua, em protesto e resistência à ditadura militar e ao acordo MEC-USAID.
A transferência da destruída Faculdade de Filosofia da Rua Maria Antônia para a cidade universitária faz do CRUSP o centro do movimento estudantil de São Paulo. A gente foi se conhecer na medida em que começamos a nos organizar para eventos culturais, para sair para comer, para cantar e para não sei o quê. O Lauri sempre teve esse lado artístico, vamos dizer assim, né? Nós começamos a organizar uma espécie de movimento cultural dentro do CRUSP, né? E em decorrência de todo esse começo de militância política. E com isso as pessoas que tinham afinidade com música, com teatro, etc., também foram se juntando, formando suas pequenas tribos dentro do CRUSP. E eu entrei nessa tribo onde estava o Lauri. Eu conheci o Lauri através de algumas pessoas de grupos, porque tinha o grupo do movimento estudantil também. Tinha o grupo de artes. Eles levavam muitos filmes para lá. Tinha o grupo do ping-pong, aquela japonesada jogava ping-pong com a direita, com a esquerda, com o pé, com a cabeça. E neste grupo da cultura estava o Lauri. Eu conheci dentro do grupo de artes. Por quê? Ele vivia naquele palco dando ordens para todo mundo, né? E eu falei assim, eu vou querer participar desse negócio aí, né? Ele falou assim, tá bom, você não vai participar do Jogral, você vai participar da Carolina. Eu falei, o que é isso? O Chico Buarque de Holanda tinha lançado a Carolina. Era uma música recente, cantava o amor, porque naquela época se cantava a guerra, o sol, a terra e o amor. E o Chico cantava o amor. Então, vou eu lá pro Coral Carolina. O que ele faz? Ele pega o grupo, desce no palco e põe um a um, ele tirando Carolina, com 2 dedinhos, 3, 4, dando a voz que ele queria para cada um fazer o jogral. Você acredita numa coisa dessa? Como não admirar uma inteligência, uma veia artística dessa? Eu fui morar no CRUSP, eu fui morar no bloco B, no 5º andar, no apartamento 503. Meu amigo Lauri morava no 505. No final do ano de 65, houve a organização de um show CRUSP, onde a gente tinha jogral, apresentava músicas, teatros, paródias, muitos sketches criticando a situação cultural, musical, tudo. Lauri, eu conhecia a personalidade dele, um cara muito criativo, muito crítico, de um grande humor, mas o centro crítico era muito grande. Quando a gente ensaiava os shows, ele participava e criticava cada quadro. O senso musical dele era muito forte, compunha, orientava o coral, o jogral. Era multifaceta, estava em tudo. Tem uma outra passagem que eu estou lembrando agora, que acho que foi em 67. Eu estou passando pelo centro de vivência para ir pegar um ônibus lá de Torgel e ouço um dedilhado naquele piano lá desafinado. Parei, entrei, o piano ficava num canto daquele palco, no canto. Aí eu fui, estava assim com a cabeça baixa, a pessoa, eu fui, Lauri, dedilhando 2, 3 dedinhos, tirando o tema de Lara do Dr. Zhivago, à época. E tirava, tinha bom ouvido. Lá, 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 lá. Aí eu, delicadamente, dei uma acompanhada, sabe? E no fim saiu ele com os dedinhos lá e eu acompanhando lá. Aí ele falou, legal! Nos abraçamos, ele foi para lá e eu fui para cá. Uma situação também inédita de Lauri, né? Que era uma pessoa que ele vivenciava. A vida que ele viveu foi a vida que ele quis viver. Não podia dar contra, não, porque ele ia fazer do jeito dele. É assim que eu lembro desse nosso amigo querido.
contrário daquele sonho da cidade grande, do sonho de desenraizamento, ele foi se desenraizando aos poucos, né? E tinha uma nostalgia em relação à vida do interior. E não é à toa que, quando ele vai participar do festival universitário, né, de canção universitária, ele faz uma música chamada Torrão, que diz respeito a São Carlos, e que ele faz uma música que tem duas partes, que uma parte é a vida dele antes de sair de São Carlos, uma parte é a vida dele depois que ele sai de São Carlos. O que eu me lembro é assim: a minha terra tem areia branca, tem bola de meia, tem campo verdinho, tem um casal de namorado, um sorrindo, outro calado, tem sol. A minha terra tem um povo triste, não fosse embora, talvez nunca visse. O que se esconde no dia, tem Zé e Maria, sem sol. Porque a parte que eu cantei é tem sol, né? Então, antes tem sol, tem um casal de namorados, é uma cidade toda bacana e tal. E hoje que eu volto por outras estradas, já não me importam velhas namoradas. Vim procurar outra gente, mudar o presente. Eu vim dessa vez, companheiro, juntar o que eu tenho de novo nas lutas do povo. O Brasil é só uma revolução, Agora nós temos um papel dentro dela, que não é o papel de fazê-la, mas de colaborar com ela, de andar em paralelo com ela. Quem faz revolução, para mim, que sou do sul do Brasil, é o operário camponês. Em 1968, mais de 20 mil trabalhadores entraram em greve contra o arrocho salarial no Polo Industrial de Contagem, em Minas Gerais, e de Osasco, São Paulo. Houve intervenção nos sindicatos, censura da imprensa, perseguição e prisões de estudantes, trabalhadores e lideranças sindicais, muitas das quais passaram a viver na clandestinidade. E nós tínhamos uma situação conturbada no mundo, né? Nós tínhamos a Guerra do Vietnã, tínhamos tido a Revolução Cubana mais cedo, mas tínhamos a referência do Che Guevara, era muito forte. Maio de 68 na França foi um acontecimento fantástico, né? de luta por liberdade, por liberdade, né? E principalmente da juventude. Em 68, e era um momento em que eu me aproximo e fico muito amigo do Lauri. A aproximação se deu ali, no dia a dia, né? Começando a organizar passeatas, manifestações. O Lauri, ele vinha como representante do CRUSP, né? E eu era um dos representantes ali daquele pedaço que tinha os núcleos de faculdade. Uma dos trabalhos que a gente tem, que já foi para a eleição da UEA de São Paulo, e que foi eleito Zé Dirceu. Manifesto da campanha da chapa Nova UEA. Que você não fale que você não faça política. Que você nunca contraria as autoridades constituídas. Que você só leia o Estadão e seleções. Que você ache que a guerra do Vietnã é uma santa cruzada pela civilização ocidental. Que você ache o Mac Usaid formidável. Que você não vote na chapa Nova UEA. Porque a eles, Castelos, Costas, Johnsons, convém que a UEA continue a ser uma sigla, monopólio nas mãos de uma liderança vanguardeira. Porque para eles seria muito perigoso se todos os estudantes se unissem em torno de uma entidade realmente representativa. Eu andei olhando as coisas e lendo as coisas. Então, ele pede muito para os pais compreenderem, né? Então, assim, mamãe, compreenda, papai, compreenda, para a rua, para mim, converse com o papai e a mamãe, entendeu? Então, tinha uma coisa, eu acho que, de muita sedução, de muita... Quer dizer, nunca houve, na verdade, ele tentou esse tempo todo que a gente entendesse as mudanças dele e aceitasse. Era uma mudança muito abstrata, de certa forma, e que passava pela conversa, porque ao mesmo tempo ele escrevia cartas para a família, ele telefonava, ele vinha. Então,
eu acho que a contradição, ela veio de uma vez só, talvez igual a menina que dormiu de noite, era menina e quando acordou era mocinha. Acho que foi uma coisa meio assim para ele, porque enquanto a diferença era uma diferença de pensamento, eu acho que podia encaixar bem na família, a família recebia bem e se podia falar sobre aquilo, né? Mas aí, de repente, ele deu uma virada, né? O Lauri já tinha, ele tinha uma aproximação maior com o pessoal do Partido Comunista, depois da dissidência do Partido Comunista, e eu não tinha essa militância, ele tinha, eu não tinha, né? Mas nessa aproximação, quando chega em 68, eu me aproximo do pessoal que vai dar na LN, né? Que era o pessoal chamava o pessoal do Mariga é um diminutivo de Marighella. A gente e o que leva finalmente a esse entrosamento maior, além da organização, aí já trabalhava em conjunto mesmo dos eventos, das manifestações de 68, foi a organização do Congresso de Biúna. Paulo de Tarso e ele tinham ficado, segundo esse relato, tinham ficado responsáveis por uma área da segurança do Congresso e souberam que o Congresso ia cair. E o Paulo foi fazer um tipo de coisa, ele foi fazer outro tipo de coisa, avisar as pessoas. E então, quando o Lauri chegou gente, o Congresso vai cair, acharam que era manipulação. Eu acho que é outubro de 68, onde Lauri estava, entre os presos de Biúna. Minha família começa um grande drama no pós-Ibiúna. De repente, quer dizer, meu pai é morto em função de um delegado que vai terminar com uma passeata, que pede a libertação dos estudantes que foram presos em Ibiúna e mata meu pai no meio do caminho. O delegado sai do teatro, desce a Avenida São Carlos e atropela meu pai naquela esquina. O cara estava, entendeu? Estava em serviço, atropela uma pessoa dessa maneira e bateu a cabeça, né? Foi para o hospital, chegou para o hospital, mas morreu no hospital. Então, isso aconteceu em 68. E a manifestação que estava acontecendo ali embaixo era uma manifestação dos estudantes da USP a favor da soltura dos presos de Biúna, onde Lauri estava, entre os presos de Biúna. Mas ele conseguiu uma coisa muito rara naquele momento, que vir para o enterro do meu pai com o DOPS. Veio com duas pessoas do DOPS para o enterro, né? Dormiu uma noite em casa, os caras dormiram no hotel, né? E no dia seguinte ele voltou para lá. Essa morte foi prematura e foi estúpida, né? Ser atropelado por um delegado de polícia que desce correndo de um teatro para reprimir a passeata de estudante, né? Então eu acho que nesse dia, essa noite, esse dia, acho que foi mais muda, sabe? Foi mais silenciosa, foi mais afetuosa, foi mais do abraço do que da conversa. Afoguei minha saudade na água do mar. Derrubei o arvoredo que me assombrava. Olhei o céu e vi a nuvem passear, enquanto meu amor meus dedos apertava. Não há praia sem areia, não há tristeza sem dor. Se a aranha vive na teia, ninguém vive sem amor. Fiz um buraco na areia, enterrei minha tristeza, desembaracei a teia, libertei minha alma presa. Aí teve um processo, né? Ele foi solto, como todo mundo foi solto, e o processo continuou rolando. Até a coisa ter ficado mais dura por meio dele, até ele ir para a LN. Porque até então, ele se dizia, não sei que nível de filiação, mas ele estava ligado, estava na área de influência do Partido Comunista. Eu acho que não tinha era muito movimento estudantil na área de influência do Partido Comunista. E agora, depois de Biúna, é que a ligação dele com a LN torna-se forte. O problema
na minha opinião, é de caráter conceitual. Essa universidade foi criada pelo Armando de Salles Oliveira com um espírito bastante moderno e progressista. Ou seja, de que o indivíduo entra aqui nessa universidade e não vai ter uma formação apenas específica de técnico, mas também uma formação humana. Agora, me parece que essa não é a opinião dos homens da reitoria. Para eles, isso daqui é como um tumor dentro da universidade. Eles não querem que o cara se forme humanamente. Porque para eles a solução do Brasil é tecnológica. Para nós não é política. É claro que cada política se implica numa tecnologia. Mas antes de tudo, política. É uma política de classe. Portanto, a solução também é de classe. Em 1968, as lutas de resistência ao golpe de 64 cresceram nas grandes cidades. Além das greves operárias e das manifestações estudantis nas ruas e nas universidades, surgiram movimentos contra a carestia, resistência dos artistas contra a censura, protestos contra as prisões irregulares e as torturas. Esta mobilização crescente da sociedade tornou-se uma ameaça à continuidade do regime militar. Neste cenário, em 13 de dezembro de 1968, é decretado o AI-5. Tendo ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964. A universidade estava ocupada pelos militares. Ela tinha militares andando, circulando pela universidade e fazendo vistoria, encostando as pessoas na parede, verificando o que tinha, tal. Eles entraram, por exemplo, no centro acadêmico da física, a gente estava jogando ping-pong e mandou todo mundo encostar na parede, olhar os documentos, papéis, e o objetivo era o quê? Encontrar livros marxistas, livros subversivos, revolucionários. E uma vez aconteceu isso no cefismo, e eles levaram a menina porque ela tinha um livro de Marx lá. Então era uma situação muito violenta, muito violenta. Manifesto dos Estudantes Paulistas ao Povo. Ontem às 3 horas da manhã, 3 brucutus, 1000 policiais, tatus chegaram ao CRUSP, cercaram dos prédios e, subindo as escadas, arrombaram as portas dos apartamentos com machados, estragando-as. Tiraram nossos colegas a socos, enquanto isso, os moradores dos outros apartamentos começaram a descer. Os moradores do CRUSP estavam embaixo do bloco arrombado, protestando contra as arbitrariedades policiais. As meninas não puderam descer porque o bloco D foi cercado pela polícia. O mesmo ocorreu no bloco C. As meninas reagiram conforme puderam à ação policial, dando raro exemplo do que fazer contra a ação brutal da polícia. Os espancamentos continuaram até às 8 da manhã. Eles foram fechando de tal jeito que a gente não tinha outro jeito, entendeu? A gente não teve saída, a gente não foi para a luta armada porque achou bonitinho, a gente foi porque foi encurralado mesmo. Então, esse bilhetinho é bem legal, assim, é para mim e para você. Você não deve nem ter ideia. Não lembro mais. Tá vendo, quer dizer, como é que o processo fílmico cria a realidade? Eu nunca tinha visto isso. Assim, Regina e Rose. Não quis acordá-las. Tchau. Espero que vocês me desculpem, pois nesses últimos dias eu estava insuportável. As discussões em geral foram ridículas. A gente está numa fase de transição que é extremamente difícil. Ou seja, ele deve ter sido um pouco impaciente com a gente. Né? De qualquer sorte, isso pode ser superado. A mamãe também precisa mudar. Depende de vocês. A gente tem um compromisso com o futuro. Aí entra aspas e um pedacinho de Fernando Pessoa. Não sou nada, não Nunca posso serei querer ser nada. A partir disso, trago em mim todos os sonhos do mundo. Fernando Pessoa. Embora eu não concorde totalmente com isso, acho que essas palavras explicam alguma coisa. A partir disso, um abraço. Eu, vírgula, pequeno burguês, me confesso. Lauri. Que ótimo. Eu acho que esse bilhetinho, ele dá um pouco essa ideia da dificuldade do momento. Dificuldade. Quer dizer, ele estava, na verdade, entrando para a Eliane,
ele estava entrando para a clandestinidade, ele tinha em São Carlos uma mãe e 2 irmãs, sem pai, né? Ele vinha, entendeu? Só que ele vinha, foi escasseando, e essa clandestinidade do Lauri é uma clandestinidade que vai acontecendo à medida que as ações vão acontecendo e à medida que o cerco vai apertando. É um termômetro de si. O seguinte, ele chegou a dizer isso pra gente, isso ele chegou a dizer, eu não quero ser preso, não quero ser torturado, né? Esse tipo de ação, ele vai acontecer meio que premida pela... Quer dizer, o que acontece na cidade, o que o foquismo pretende, o que eles querem fazer foco urbano, tudo isso foi uma escolha que ele teve depois de Biúna. A ideia era não ser preso, não ser torturado. Após o AI-5, os órgãos de repressão se fortaleceram com a criação do DOI-CODE e com a Operação Bandeirantes, OBAN. Os métodos de tortura tornaram-se mais sofisticados nos porões da ditadura. Neste cenário de violência e repressão, as lutas de resistência ganharam maior visibilidade nas grandes cidades. Os sequestros de autoridades passaram a ser empregados como forma de luta para a libertação dos presos políticos. Mamãe Gina errou. Eu sei que lhes causei alguns transtornos, mas eu não posso lhes pedir desculpas. Seria uma farsa, pois, na verdade, eu sempre tive consciência dos riscos que corri e do que isso poderia significar para todos. Existem coisas inevitáveis numa luta, e se acreditarmos nos objetivos dela, tem que se assumir tudo. Ao invés de desculpas, eu ofereço as minhas esperanças, as minhas justificativas, e estendo as minhas mãos para que lutem comigo. Ao invés de desculpas, eu ofereço a minha franqueza e o mais profundo dos sentimentos que me unem a vocês. Assinado Lauri. E também nós tínhamos um tio, que eu acho importante falar, um tio que já faleceu, a quem ele recorria às vezes em São Paulo. E para esse tio ele chegou a dizer, o cerco está apertando, tio, eu vou dar uma solução. Estávamos nós morando em Copacabana, quando uma noite tivemos uma surpresa, toca a campainha, abrimos a porta, estava lá o Lauri. E foi uma surpresa muito agradável. Ele entrou, nos perguntou se poderia ficar até o dia seguinte, um pernoite, porque ele tinha vindo ao Rio de Janeiro, uns trabalhos que estava fazendo. E então, se nós podíamos dar abrigo para aquela noite, claro que sim. Entramos, preparamos um jantar, comemos, conversamos longamente, falamos dos amigos, da situação política do país. Em nenhum momento ele sinalizou qualquer coisa que fosse referente à possibilidade de se engajar em alguma coisa mais perigosa. Terminado tudo aquilo, depois de umas horas de conversa, ele foi dormir, acordamos no dia seguinte, tomou um café da manhã conosco, contamos alguma coisa, rimos mais um pouco, ele foi embora. No sábado eu desço a banca para comprar o jornal, como fazia sempre. Quando eu fico frente à banca, estava lá o jornal pendurado, eu fiquei pasmo, né? Estático ali, vendo. Levei um bom tempo para me convencer que realmente a foto imensa que eu estava vendo na primeira página do jornal era a foto do Lauri. E fiquei ali, eu o reconheci de imediato, mas eu duvidava do meu reconhecimento, não conseguia entender aquilo, não conseguia, porque ele tinha passado sem falar uma palavra, no que ele fez muito bem, naturalmente. E fiquei até me convencer que era ele, né? Esse jornal, o jornal é Folha de São Paulo, 4 de novembro de 1969. Do lado de cá, o jornal tem duas grandes notícias. Do lado de cá, morto o chefe terrorista Marighella. É essa coluna aqui. Nesse box aqui, avião brasileiro sequestrado e levado para Cuba. E aqui, inclusive, o mapa. Percurso. A gente
estava muito sabendo que o Lauri estava no grupo do Marighella. E a gente só lia esse pedacinho aqui, não lia para cá. E do lado de cá, essa notícia do avião, a gente não deu atenção para essa notícia. Não deu. A gente ficou nessa notícia. 13 dias depois, no dia 13, então, é que vai surgir a identificação das pessoas. O estado de São Paulo, do dia 13. E justamente no dia 13 é que veio à tona quem eram as pessoas. Essa notícia nos deu alívio. Saiu, está vivo, foi. Todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en cono, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Isso foi na morte do Marighella, que eles chegaram lá, 4 de novembro. E eu lembro bem, assim, do Lauri sempre, né? Porque ele era uma pessoa, um querido, assim, uma pessoa muito doce. Que Cuba é uma utopia realizada, né? Para nós, foi isso. Imagina, eu falava para o Marighella, Marighella, não fala em socialismo não, isso dá azar, isso é coisa para os nossos netos. De repente a gente chega lá e vê isso realizado. As crianças na escola, eu lembro do Lauri dizer, essa revolução foi até o fundo. Mas o Lauri se impressionou como a revolução foi de cima a baixo. Então você vê, porque a classe média, mais sensível pelo menos, tem muita essa dor de estômago com a injustiça, né? Gente dormir na rua, criança que não tem acesso à escola, gente sem emprego. De repente você vê uma sociedade em que não existe isso. É uma coisa muito louca pra gente. É um país pobre, e que, no entanto, só porque é muito, né? Só porque mudou a organização social, mudou tudo. Não vou dizer para você quanto tempo demorou, não consigo lembrar isso. Ele mandou uma carta. Essa é a única carta que eu perdi. Eu tenho uma pena danada de ter perdido essa carta. Porque essa carta era muito bonita, né? Eu até tenho um bilhete para uma amiga minha dizendo, meu irmão escreveu e a carta é linda. Ela fortalece essas coisas que eu estou falando entre razão e emoção de uma maneira muito forte. É assim, mamãe, Regina e Rô, né? Nós três. Fiz um check-up médico. Quer dizer, fique tranquila, porque aqui em Cuba tem um ótimo sistema médico. Fiz um check-up, aí dá detalhes do check-up dele, não sei o quê. Aí vai, fiquem tranquilos, eu estou bem, eu quero que vocês se cuidem. Pede para mim e para a Rô, cuide muito da velha, da mamãe, não sei o quê, papapá. E aí vem o último pedaço que ele fala, mamãe, não peça para abandonar minha luta. Não peça. A única coisa que eu te peço é para não pedir, porque o homem novo vai nascer, então tem uma coisa assim, bem forte, né, dizendo que ela pode pedir tudo para ele, mas que não peça para abandonar minha luta, que eu não vou abandonar, né? E essa foi a primeira carta que chegou de Cuba. A gente ficou tão junto durante esse período do treinamento que a gente era irmão, era uma amálgama. Eu achava que eu estava apaixonada pelo grupo inteiro. Cada um complementava de alguma forma o outro, sabe? Porque eu daria minha vida por qualquer deles, entendeu? Foi muito forte a relação, né? Porque é uma convivência diária. Você lendo, a gente acordava às 6 da manhã, fazia ginástica, lia, tudo junto, tudo o tempo todo, e discutindo e discutindo política, discutindo o comportamento no cotidiano. E a gente era muito determinado nessa coisa de voltar para o Brasil. O Lauri era o grupo de direção ali. Era o Benetasso, que era o mais importante, né? O Lauri, o João Leonardo da Silva Rocha, o Ariel, que era muito ligado, não era tão
intelectualizado como os demais, mas era muito ligado ao João Leonardo. Tinham sido colegas. E a gente vivia muito mocosado, porque a nossa decisão de voltar para o Brasil significava um aumento de segurança muito grande. A colônia brasileira lá se encontrava, levava a vida social, né? A gente não. Tanto que quando eles começaram a voltar, cada um, 2 ou 3, dependendo do como iriam voltar, foram designados para uma casa, ou um apartamento, enfim, um aparelho. Porque para uns não saberem dos outros, entendeu? Mas a volta era sempre assim, sabe? Uma volta ao mundo, por praga, tanto para ir como para voltar, né? Por praga, e depois a gente entrava cada hora por um lado. Eu mesma vim várias vezes, clandestinamente, para cumprir tarefa, fazer algum contato, etc. Cada hora entrava por um lado, entrava por Manaus, entrava pelo Rio Grande do Sul, entrava nunca por São Paulo, Rio de Janeiro, sabe? Esses lugares mais vigiados, né? Mais manjados e vigiados. Passa um tempo, a gente percebe que ele foi para a Itália, porque ele consegue mandar também. Vocês não imaginam como é que era um envelope, sendo outro envelope, que não sei das quantas, tal, chega uma carta dele. Mamãe, Regina e Rose. Espero que compreendam a demora dessa carta. Não foi possível escrever-lhes antes. Estou no exterior, tenho todo o apoio dos companheiros daqui. Em verdade, não tenho nenhum problema. Tenho lido e estudado muito. Minhas convicções estão cada vez mais firmes. Espero que vocês tenham recebido minhas primeiras cartas através do tio Bijinho. Fiquei de mandar-lhes um telegrama, não deu. Em síntese, a situação é a seguinte. Eu pretendia viajar em 1970, mas os acontecimentos se precipitaram e tive que sair antes, e não em condições muito normais. De qualquer forma, tudo ocorreu bem e eu estou muito bem. Ótimo mesmo. Continuo confiando cada vez mais nos meus ideais. Logo que possível, devo voltar para continuar a minha briga. Conto com vocês, com sua compreensão. Não me arrependo de nada. No geral, o que fiz foi consequente. A rigor, é uma questão de dignidade. Compreendam que eu não posso dizer muita coisa claramente nessa carta. Não consegui ainda um endereço seguro para que vocês possam me escrever. A velha Europa está apodrecendo, caindo aos pedaços, mas surge uma gente nova que não aceita isso e luta. Saudade de vocês. Até um dia venceremos, Lauri. Final de 70 para 71, começa essa história de montar o movimento de libertação popular. E aí o pessoal começa a voltar de Cuba. Eles saíram para voltar. E voltaram para organizar a resistência. Quer dizer, então acho que a gente tem que reconhecer, de um lado, uma convicção muito grande da necessidade de resistir contra o regime, do que significava o regime militar. O objetivo da guerrilha não era fazer terror. Nunca foi. Nós nunca fizemos terror. O objetivo da guerrilha era fazer a denúncia política e fazer resistência ao regime. Por isso que eu sempre falo, luta armada, de resistência à ditadura militar. Então, a montagem do Molipa é uma montagem que se dá com o retorno do pessoal de Cuba, que tinha uma visão de fora e estava vendo o desmanche da guerrilha, né, o cerco violento à guerrilha, e o cerco político e material. Não era só um cerco prendemos, matamos e assassinamos, era um cerco também de botar a população contra. Quando foi em 71, em setembro de 71, eu estava na minha casa, toco a campainha, aí a minha mãe disse assim, Beatriz, tem um moço querendo falar com você. Eu olhei da janela e falei assim, mas o que esse professor quer comigo? Super estranho, mas quando eu desci era o Lauri. Ele tinha pintado os cabelos mais pro vermelho, assim, um castanho mais avermelhado. Estava de terno. E quando ele viu que eu fiquei surpresa, ele disse assim, fique calma, fique tranquila, você pode sair? Eu disse, posso. Então, eu falei, me dá um minuto para eu me trocar, porque... Ele sempre muito alegrinho, muito feliz, entendeu? E eu falei, Lauri, tem uma coisa muito complicada, porque assim, a gente não consegue sustentar vocês aqui, a gente não consegue dar apoio para vocês. Todo mundo muito amedrontado,
muita gente morreu, muita gente está presa. E ele dizia, não, Bia, fique tranquila, eu não vou morrer. Ele ficou hospedado num hotel lá no final da Avenida Paulista, num hotelzinho excelente. Outro dia eu passei lá, até hoje existe esse hotelzinho. Ele ficou hospedado nesse hotelzinho e depois ele saiu de lá quando ele se encontrou com o Márcio Beck Machado. A felicidade dos dois ao se encontrar foi qualquer coisa memorável, entendeu? Porque ao mesmo tempo que eles queriam se abraçar, eles tiveram que se conter e dar um abraço assim, mas eles ficaram muito felizes. Foi assim um reencontro memorável. O que eu gostaria de contar também, e que talvez novas gerações não saibam e precisam saber, é que era um tempo muito duro, né? A gente se achava privilegiado porque existiam pessoas onde se invadia casas, batia na porta, destruía as coisas, levava familiares que não tinham nada a ver. Esse meu tio foi muito chantageado, não. Ele foi muito enganado, né, por militares, né, por esposas de militares. Por quê? Porque ele achava que ele tinha poder, que ele podia conseguir informação. Então ele se dedicou muito, porque ele achava, e chegaram a dizer para ele, se você conseguir que ele renuncie em cadeia de televisão, a gente entrega ele vivo para você. Estava vendo o Jornal Nacional, eu e minha mãe. Eu estava com um prato de comida na mão, assim, vendo o jornal, sentadas no sofá, eu e ela. E o cara fala assim, morto, terrorista, Lauriberto José Reis. O prato, pá, no chão, com a comida. Minha mãe ficou assim, eu fiquei assim também. A única coisa que se escutava falar que era terrorista. Na rua de trás dizem que tinha gente com metralhadora de tripé. Eu não vi. Estou falando o que comentaram na época. Que já estavam esperando, parece que já estavam de tocaia para pegar a pessoa. As pessoas, entendeu? Ele passou por aqui mancando e o Opala vinha atrás dele. Deu a rajada lá na porta do seu Napoleão. Que matou o seu Napoleão junto. Entendeu? Quando passei, escutei a rajada, que eu saí de novo, eu vi, isso eu lembro, que eu vi os caras pegando, desceu 2 pessoas do Opala, pegou o cara pela perna e pelo braço, pôs o porta-mala, foram embora e nem fizeram conta do vizinho morto na calçada. É o que eu lembro. Podia estar armado? Podia. Eu não vi a arma na mão dele. Eu vi a arma no carro do cara que estava para fora do Opala. Ele eu não vi arma, não. A repressão era tão violenta que a gente nem chorava. A gente não tinha coragem de chorar. Nem que fosse sozinha com a gente mesmo, entendeu? O nível de repressão que a gente se exigiu na época era muito forte. Então, chorar era uma coisa que a gente não fazia também. E foi uma época muito complicada, porque você abriu o jornal hoje morreu um, daqui 3 dias morreu outro, depois daqui 4 dias morreu outro. Assim, você não conseguia trabalhar todas as mortes, entendeu? Eram muitas mortes, era muita gente presa e que a gente sabia que estava sendo muito torturada e você não conseguia lidar com tudo isso ao mesmo tempo, entendeu? Meninos do lado do presídio masculino me pediram para fazer o retrato dele, eu fiz, mas me baseando na foto de jornal, que era branco e preto, e eu perguntava para os meninos a cor dos olhos deles, a cor do cabelo, né? Porque eu não conhecia o Lauri. Eu nunca tinha visto o Lauri. O que está retratado naquele quadro do Lauri? Porque o Lauri foi executado no ano de 72, o ano que eu pintei esse quadro 72, né? E nós, naquela situação do presídio, mesmo que a gente não conhecesse todos os camaradas que eram executados, assassinados nas ruas, explodidos, roubados, sequestrados, mortos em tortura, mas nós tínhamos um amor muito grande
pela luta que a gente travava, a luta dos companheiros, ficávamos todos os companheiros assim com um laço muito grande, um laço de amizade, de solidariedade muito grande entre todos nós, porque a gente não esquecia. Então era uma sensação demais, era muito sentimento, e eu acredito que esse sentimento foi para aquela tela, está ali naquela tela, no olhar do Laurí, nos traços dele, na determinação dele de tudo que a gente tinha que fazer e que era necessário ser feito. Nossa geração teve pouco tempo. Começou pelo fim, mas foi bela a nossa procura. Ah, moça, como foi bela a nossa procura. Mesmo com tanta ilusão perdida, quebrada, mesmo com tanto caco de sonho, onde até hoje a gente se corta. A única coisa que eu posso dizer é que, assim, eles foram extremamente importantes numa determinada época, entendeu? E assim, muitas coisas do que existem hoje existem em função das pessoas não deixarem a peteca cair, até em função desses caras mesmo, entendeu? Então a gente não posso deixar de fazer isso porque morreu muita gente foi torturada, então a gente tem que ir em frente, a gente tem que seguir. Então esse também a gente pode dizer que, apesar de ser um legado doloroso, foi um legado, entendeu? Era um grupo privilegiado, era um grupo de grandes lideranças e de pessoas de grandes qualidades. Quando você entra num tipo de coisa dessa, você está correndo um risco com consciência. Não era nenhum bobo. Eu fico muito revoltada quando eu leio alguns relatos, alguns livros, que faz dessas pessoas umas pessoas idiotas, né? Como se fosse, mas como? Como era burro? Como é que achava que enfrentar um exército com um punhado de exército de Brancaleone, né? Tem muito essa coisa assim, essa leitura da história pelos resultados, não pelo processo, né? Ou seja, em vez de ler a história como o momento que ela acontece e como ela acontece, o sentido que ela tem naquele momento, você vai pelos resultados, os resultados não deram por aí você incrimina todo o processo e acha que as pessoas são idiotas. Isso eu lutei muito para não deixar passar essa ideia de jeito nenhum. Em nenhuma dimensão da minha vida ele está ausente, né? Nenhuma dimensão. Meus netos agora, essa foi a guerra que o tio Laurí participou, entendeu? Então, assim, as outras gerações também viveram muito isso, estão vivendo, então tem que explicar para eles, né, o que aconteceu, como foi, como não foi. É isso. Escuta a voz, é todo um povo
chamar eu vou partir. Se teu caminho é igual ao meu, vem junto a mim. Passou o tempo de esperar, se vai ficar, deixe-o mais. Que essa modinha deixa a guia ao norte a linha pro seu dia.